Olá, Elvira, boa tarde. Olá, José, tudo bem? Tudo bem? Cá estamos mais para mais umas conversas, mais umas partilhas. E hoje quis começar aqui com uns seres muito interessantes que chamam-se sinos planos, ou chimes, em que no fundo são tubos de cristal. São parecidos com o que existe também em alumínio, mas lá está, aqui temos a qualidade do cristal e eles realmente têm esta parte etérica tão bonita, tão angélica. E realmente a madeira depois também ajuda a ressoar ainda mais. Mas acaba por ser um instrumento muito interessante e como ele está na sétima oitava, portanto ele é muito agudo, não é? Dá para sentir. E ele ativa bastante o nosso campo energético. Uau, E, portanto, o fabricante chama-lhe Energy Chimes, em que no fundo são os sinos planos energéticos. Porque sem dúvida que cada oitava tem uma certa influência no nosso ser e a sétima oitava está muito ligada à parte mais etérica, mais elevada, digamos, do nosso ser. Então, lá tão está, lindo, mais aqui mostrar mais um formato interessante deste verdade, universo do som cristal maravilhoso. É, mesmo, mesmo. Mais um presente, sim, é da verdade. tua autoria. Quer dizer, no fundo, o que eu gosto é trazer isto para Portugal, claro. Eh, Claro. sim, gosto muito de trazer estas coisas novas para Portugal. Sim. E para quem não sabe, tens sempre disponível na tua loja online. Sim, claro. Loja online, envio para todo o país e também dou formação, som cristal, claro. E tenho muito gosto, se alguém estiver interessado em contactar, só para também saber, quem sabe, pode ser interessante ter estas ferramentas tão poderosas ao nosso dispor. É interessante. Exatamente. É. Boa. E olha, eu também gostaria de começar por falar do número 7, ok? Porque nós temos aqui acompanhado a sequência das energias, das cores, dos algarismos, dos símbolos. E hoje queria falar um bocadinho do 7 assim, com mais fervor, porque no fundo acabamos por ter aqui também a representação da energia do ano, ok? Em que se realmente nós olharmos para certas tradições, ok? Eh, realmente eles usavam sempre o- as energias dos números. Mesmo quando nós vamos para os templos sagrados e quanto mais fazem investigações, mais as coisas aparecem, em que no fundo eles usavam sempre eh, eh, as energias dos números antes de começar a construir qualquer coisa. No fundo, a propulsão dos templos tinha sempre a ver um bocadinho com a energia que queríamos ter. Então era escolhido, digamos, um padrão, uma energia padrão, e depois toda a geometria, todas as dimensões eram proporções desse padrão. Ok? E então, sem dúvida que os antigos já usavam muito isto, e se pensarmos em casos de sucesso como o Mourinho, o treinador, o Special One, em que ele também usava numerologia. Ok? Uau. Apenas, e por isso ele tinha. Era uma das ferramentas que ele usava e por isso tem tanto sucesso, porque realmente pela numerologia é muito fácil identificar as energias que se apresentam e depois saber jogar com elas, claro. Então aqui o 7 é muito interessante e eu até gostava de partilhar aqui a lâmina do tarot. Ora, aqui, em que eu acredito que estás a ver a tela, sim, Sim, boa. Em que é o carro. E o carro tem muito a ver com viagens, com movimento, com concretizações. Mas o que eu acho interessante é realmente esta imagem, a imagem
digamos, do cocheiro ou do guerreiro, em que, no fundo, o 7 acaba sempre por ser uma energia muito ligada ao poder mental. E realmente aqui, no fundo, ele não tem as rédeas explícitas na mão, não é? Mas tem aqui, digamos, os dois pilares do Templo de Salomão, não é? Em que, no fundo, são eles que vão criar um movimento e ele apenas digamos, a cabeça do próprio carro. Okay? Ah, sim. Uhum. E, então, voltando aqui à nossa conversa, boa, em que esta energia, ainda por cima, nós estamos num ano 7 e nós já estamos a ver esta energia, acho eu, em que muitas pessoas neste momento estão a queixar de questões ligadas com a cabeça. Ou dormem demais ou não conseguem dormir, dificuldade de concentração. Claro que nós podemos também, não é? E nós que acompanhamos os ciclos das luas e também pela astrologia, também sabemos que realmente é uma altura muito especial no planeta e que, sem dúvida, ou seja, as tempestades solares que depois alteram o magnetismo e a nossa razão, a nossa mente é muito influenciada pelo magnetismo e também o facto do o campo magnético ou elétrico da Terra estar a diminuir não ajuda a nossa memória, não ajuda os nossos processos mentais e então acaba por ser um ano muito desafiador, porque esta energia 7 é aquela coisa do intelecto. E como é muito o intelecto, a mente, as ideias, a razão, nem sempre engloba a intuição, a emoção. Okay? Então há uma tendência para as pessoas ficarem um bocadinho frias e distantes. E sem dúvida que até parece que isso está a acontecer, até parece que sabia disso, porque realmente acaba por ser uma energia que, se nós não temos muita estabilidade mental, podemos não aguentar o acréscimo de carga. Porque, mesmo pela numerologia, eu falei na conversa da semana passada, não é? Que estamos, este binómio março-abril acaba também por ser assim, digamos, quase um portal de um início, não é? Uma abertura da porta, digamos. E realmente convém nós realmente termos as coisas no sítio, a cabeça no sítio, o coração no sítio e não ficarmos só pelas ideias, porque normalmente como o nosso ego gosta muito de resolver os problemas, arranja sempre muitas soluções e muitos problemas adjacentes para resolver o inicial. E então às vezes nós perdemos mentalmente nessas análises, no que se chama overthinking, pensar demais sobre a mesma coisa. E às vezes, como nós falámos ainda há pouco, precisamos de distrações mentais também para ajudar a abraçar essa energia, sem ser de uma forma desequilibrante ou desequilibradora, não sei. Mas acaba por ser muito interessante este ano e até há quem já profetizou que este ano vai ser o ano da insanidade mental, Sim. porque sem dúvida estamos num contexto político, socioeconómico, financeiro muito peculiar. Nunca a humanidade atravessou uma crise global. Uau, vamos ver o que é que acontece. E então todos nós estamos a ser muito pressionados em vários campos. E também o convite à mudança também obriga a mente a criar novos circuitos neurais, novas redes, novas conexões, e isso também acaba por ser desafiador. E então esta energia 7 é muito interessante e acaba por também ser a nossa intuição racional, ou ligada à intuição racional, recebermos ideias na nossa mente, não ser só a questão imagética da intuição emocional. Mas também depende de onde é que nós recebemos a nossa informação. Okay? Também temos de ter alguma atenção em relação a isso. Então, sem dúvida que estamos num ano 7 e realmente tudo está a mostrar que
uma das coisas mais importantes talvez seja mesmo não ir atrás dos pensamentos. Sim, sim, Eh, boa. eh, É interessante, interessante, sim. Um, porque a nível geral realmente tem falado muito que é um ano da saúde mental. Portanto, vai haver muitos problemas a esse nível, não é? sim, sim. No fundo, as grandes elites é o que mais trabalham é com geometria e com numerologia. Portanto, eles sabem o que é que está a acontecer e também sabem o que é que vai acontecer, de certa, ou o que é que está previsto, de certa forma, ou as possibilidades. Uhum. E então, pronto, ainda bem que eles também estão a mostrar isso para quem tiver ferramentas também usá-las e ultrapassar este período de desafios de uma forma mais suave. Sim, porque a energia, como muda constantemente, é muito. Está a ser difícil as pessoas manterem a vibração. Sim, sim, no fundo é como se estivéssemos a viver as quatro estações num dia, não é? Tudo muito condensado, muito rápido, muito também muito claro, muito limpo, quando acaba, acaba e quando começa, começa. Então, eh, sem dúvida, é um grande desafio para o que, em geral, a nossa sociedade nos preparou. Okay? E então, também é importante nós olharmos para isso e cuidarmos atempadamente. Sim. Pois é, pois é. É um ano de. É um ano grande, Ui! Isto já passou, parece que já passou um ano, ainda só vamos em março. Já aconteceu exatamente, tanta coisa, meu Deus. exatamente. É, acaba por ser muito interessante, não é? Este correr do tempo, mas que depois dá a sensação que já andamos aqui nesta correria há muito tempo, não é? E também se pode tornar cansativo, desmotivante. Sim, sim. Yeah. E é o que muita gente está a sentir e por isso também ter mais cuidado com isso. Se calhar não é aquela coisa do tudo passa, não é? O bom tempo Sim, sim, passa, sim. a coisa passa, tudo passa. E se calhar termos alguma compaixão e paciência também connosco mesmos e com os outros, claro. Claro. Percebendo que realmente é um período exigente. Exigente mesmo. É, é isso mesmo. Eu acho que a palavra-chave neste momento é exigente. Sim. E é deixar passar, sim, este fluxo, depois muda. É interessante porque estamos no quarto, estamos a entrar, já entramos no quarto minguante, não é? E o quarto minguante é como se pudéssemos fazer a revisão, não é? Do que recebemos agora na lua cheia, em relação ao que já semeámos. E convém também dizer que na lua cheia não recebemos sempre e logo o que semeámos na última lua nova, não é? Às vezes vamos colher coisas que semeámos já há muito mais tempo, lá atrás, que já nem nos recordamos, não é? Mas também é importante perceber que é um momento de reflexão, mais uma vez, de introspecção, não é? Os anjos, este mês todo, desta lunação, e já estamos a terminar a chegar já a uma próxima lua nova, com Sim. outra energia totalmente diferente, mas os anjos desta lunação, praticamente, penso que todos eles, nos pediam para meditar, Hum, ficarmos mais introspectivos, não temos logo reações repentinas, maturar as ideias quando as recebemos. Tem sido assim um trabalho muito intenso a nível interno e pessoal, mas que depois com todos estes desafios externos, não é?
acaba por nos tirar um bocadinho do foco, do centro e, e também do nosso propósito. Sim. E então temos aqui muito a dualidade, não é? O bem e o mal, o que é certo, o que é errado, vou para a esquerda ou vou para a direita, muito, muito reativo, muito notório, Uhum. não é? Sim, Sim, é preciso estarmos muito atentos e alerta, principalmente alerta. E eu acho que, acima de tudo, eu pelo menos o que peço muito é discernimento, que às vezes também não tenho. sim, É bem para sempre a pedir. no fundo é uma das questões de terapeuta, não é? É muito fácil identificar, cuidar e melhorar a vida das outras pessoas, mas às vezes para nós não é tão fácil, não é? Às vezes não é essa percepção da parte dos utentes, mas ser terapeuta não é, não, é muito exigente. É muito exigente, É, sim. Fazermos o nosso trabalho e também ajudarmos o trabalho dos outros, não exatamente. Sim, sim, é isso mesmo. E então, em relação, por exemplo, José, eu estou a entrar, já entrei no número 9, portanto, que é é o número que eu vou trabalhar neste número, neste ano número 7. Ok? é? No fundo, a nível de ano pessoal, é isso que estás a... Exato, de ano Boa, pessoal. boa. Então, em relação o 9 com o 7, diz-me lá como é que é este cozinhado. Não é fácil. Não é fácil porque o 9 no fundo, acaba por ser a última energia, no fundo. Se não formos para as vibrações duplas, o que se chama números mestres. E então acaba sempre por ser conclusão, acaba por ser também ahm, ahm, digamos, é como se fosse o processo todo e o culminar é o 9. É como se fosse o resumo de tudo. Ok? Mas o 9 acaba por ser muito global, enquanto o 7 é muito. Acaba por ser muito centrado em si mesmo, nos seus ideais, no seu conhecimento, também na sabedoria, claro. E então não são energias totalmente síncronas ou harmónicas. Há sempre uma pequena tensão, mas também é interessante trazer a razão ao 9, ok? Porque muitas vezes o 9 fica perdido nos ideais, no que acha que a humanidade deve ser e nem sempre age. E então é interessante também trazer esta energia do 7 ao 9, porque de certa forma dá-lhe um bocadinho do que se chama chão. Ok? O 9 é muito e a perfeição e devemos todos ser amor e todos cuidarmos uns dos outros. E o 7 diz, ok, mas eu tenho que cuidar de mim e tenho que cuidar das minhas coisas e tenho e depois então eu também posso cuidar dos outros. E então há aqui entre uma questão de introspeção versus serviço. Ok? Ok, ok. E então é interessante também trazer a energia do 7 ao teu 9. É muito interessante, sim. Pois é. Boa. Giro. Não fazia ideia. Obrigada. Olha, bem às vezes a ti, claro. Pai, estamos sempre aqui a aprender e para o nosso autoconhecimento é muito importante, não é? Principalmente para depois podermos usar e utilizar e aproveitar estas energias que nos rodeiam e que nos presenteiam e que possamos sempre vibrar e trabalhar no positivo, não é? Ao conhecer também saímos da ignorância, não é? Sim, sim, sem dúvida. Isso é importante. Bom, Boa. Porque, no fundo, pelo que eu percebi, a angiologia também fala um bocadinho da parte mental, então, não é? sim, sim, estamos a trabalhar muito com estes anjos. Estamos a trabalhar mais com os anjos este mês.
continuamos a trabalhar com a nona Sefirá, que é o cor dos anjos, com o anjo príncipe Gabriel, a reger esta legião de anjos, que são os anjos realmente que estão mais próximos do ser humano, não é? Nona Sefirá Sim, sim. é a que está mais próxima de Keter, perdão, de Malkut, a Terra. E então também é possível que, assim, possamos sentir mais os insights através da nossa mente, não é? E como tu disseste muito bem, é preciso ter cuidado, porque consoante a vibração da nossa energia, é também o que nós vamos intuir, não é? Eu estou sempre a repetir muito isto, porque as pessoas acham que é muito, como é que eu ia dizer, tudo o que intuem é bom, e nem sempre é, não é? Pronto. Depende de onde é que vem, não é? Depende de onde é que vem, por isso é que, consoante a nossa energia, nós vamos captar, não é, as outras energias, não é? Porque tudo faz parte, não é, da vibração com que nós estejamos no momento. Eu hoje quero trazer aqui alguma informação sobre os três anjos guardiões. Os três anjos guardiões são-nos dados no dia em que nascemos e é sempre feito o cálculo pelo dia e pela hora de nascimento de cada um de nós. Já sabemos que nós temos as 72 essências, que são os arquétipos dos anjos, em nós. Contudo, os anjos que nos acompanham desde o dia do nosso nascimento são aqueles anjos que nós não precisamos de nos conectar no dia, portanto, na hora e no domicílio, que são os 5 dias que o anjo, portanto, está a reger, que é chamamos o seu domicílio. Então, há uma conexão direta com estes três anjos. O Criador atribuiu a cada um dos 72 anjos, os gênios da Cabala, um programa de trabalho e colocou-os ao serviço dos seres humanos para facilitar a nossa aprendizagem. A nossa evolução é baseada na estrutura do zodíaco. A cada anjo deu a regência de 5 graus. 5 vezes 72 dá 360, que são os graus do zodíaco. O anjo do domicílio, pela contagem de 5 em 5 graus, iniciando de 0 a 5, com o signo de Carneiro, temos o anjo número 1, Véu e A. Depois de 5 a 10, temos o anjo número 2, Ieliel, e por assim, por aí fora. O anjo da rotação, de 1 em 1 graus, salta de 72 em 72 graus 5 vezes por ano, que representa o anjo do dia do nosso nascimento. E pela hora recebemos mais um anjo. Os 72 anjos dividem-se de 20 em 20 minutos pelas 24 horas do dia. Estas energias reagem entre si em ressonâncias, dissonâncias, ódio, amor e, a rigor, até a indiferença pode ser considerado um tipo de reação. É preciso viver, vivenciar as energias, ser com elas, para que se instale em nós, se reproduza a sua compreensão e, consequentemente, a nossa evolução do humano com vistas ao divino. Então, temos como primeiro anjo, pela hora, vem da parte de Deus, do real ser, que faz parte do nosso exército interno, do reino de Deus, e surge no momento em que a alma é criada. Guia os nossos passos, dá o rumo certo, cuida da alma e do espírito. Este anjo influencia-nos no mental. O segundo anjo, o anjo do dia, emana do mundo astrológico do zodíaco, ao qual Cristo está ao centro com os seus 12 apóstolos e influencia sobre a nossa moral e o nosso emocional.
O terceiro anjo, o anjo do domicílio, dos 5 dias corridos, domina o físico e influencia a saúde, os movimentos, as ações. Assim, basta conhecer os anjos que regem a pessoa e verificar as manifestações no seu dia e hora de nascimento. Eu dou aqui o meu exemplo. Eu nasci às 15h30 no dia 27 de fevereiro, então 15h30, como primeiro anjo, tenho o anjo 47, Azaliá, que me dá a contemplação e que rege das 15h20 às 15h40. Do meu dia de aniversário, 27 de fevereiro, tenho o anjo número 50, Daniel, que me dá a eloquência. E nos dias de 24 de fevereiro a 1 de março, tenho então o terceiro anjo, o anjo número 68, Rabuiá, que me dá a cura, que é o anjo do domicílio. E conhecendo então estas energias, podemos trabalhar com elas e também conhecer os dons que os anjos nos dão e também o programa negativo para podermos então rapidamente, se estivermos a vibrar nessa vibração, podermos sair rapidamente então também dessa vibração negativa. Estes anjos, como eu disse logo no início, estão sempre na nossa energia, portanto aqui não é necessário esperar pela regência, contactamos e conectamos sempre diretamente e internamente. E depois também vamos sempre sentindo, porque, por exemplo, eu já fiz o mapa dos anjos e tenho alguns anjos, não é, no meu mapa, fora estes anjos do nascimento, fora o anjo do dia, fora o anjo do domicílio, fora o anjo da hora, do momento. Portanto, nós estamos sempre em conexão. Agora, partindo sempre de que todas as energias estão ligadas, elas ligam-se como a nossa, todos nós somos energia, tudo é energia, não é? E, portanto, é só entender que, imagina que eu preciso de resolver uma situação, então eu vou tentar perceber quais são as energias que estão ao meu dispor para eu poder aproveitar e resolver a questão. Por exemplo, temos um anjo, que por acaso não é um anjo do meu mapa, é o anjo Lecabel. Este anjo, trabalhamos na lua nova, se não me engano, de novembro ou outubro, e foi um anjo que me deu a possibilidade de continuar a trabalhar com ele. É o anjo que nos dá as soluções, talento para resolver. Então é muito interessante porque algumas questões que necessito de resolver, peço a Lecabel. E é muito interessante, portanto, à medida que nós vamos trabalhando com os anjos, não é? Vamos também recebendo aqui todas as energias, porque todos eles fazem parte de nós e da nossa energia, não é? Então, nunca poderemos dizer que só temos uma essência ou outra, ou estas três, não é? Estas três fazem parte até da nossa, das virtudes da nossa alma, não é? Portanto, o que o anjo nos dá é exatamente o que nós somos, não é? E, por exemplo, este anjo, o Abuiá, que dá aqui o poder da cura, foi o anjo que não foi dos primeiros anjos que eu conheci, meus, mas é o que me dá aqui o poder da cura, não é? Primeiro tive que me curar e continuo na minha cura sempre, mas depois também me deu esta capacidade também, não é? De ajudar a curar os outros. E depois é bonito, não é? O Daniel dá uma contemplação, não é? Que é esta capacidade de meditar, de entrarmos mais profundamente, não é?
dentro de nós. Não, perdão, é o Azaliá que nos dá esta capacidade. O Daniel dá-me a eloquência. Então é muito bonito porque conseguimos encontrar aqui uma equipa fantástica, não é? E depois, quando juntamos isto ao nosso mapa astral, ao teu trabalho da numerologia, que é muito completo também e que vai aqui complementar os pontos, não é? Que ainda estavam aqui um bocadinho soltos, é como se fosse aqui um complemento de tudo. E então é um autoconhecimento muito mais real, muito mais verdadeiro, conseguimos perceber os nossos pontos mais fortes e os mais fracos e trabalhar sobre isso. Sem dúvida que termos autoconhecimento acaba sempre por ser mais fácil a viagem, não é? Porque no fundo é como pegar num carro novo, não é? Às vezes não sabemos se trava muito bem, se não trava, se acelera. E quanto mais o conhecemos, mais fácil e mais inato é conduzir esse carro, esse veículo. Então também nós, que somos seres tão complexos e tão grandiosos, também é bom percebermos as características próprias de cada um de nós, não é? E realmente, sem dúvida, a angiologia mostra muito estas nuances de cada um de nós, não é? Porque somos todos muito parecidos, mas depois somos muito diferentes, não é? Exatamente, exatamente. É. E sabes que eu acho que o que eu vou sempre sentindo à medida que vou trabalhando mais com os anjos é a capacidade de transformação e, e, de, e de sentirmos que somos realmente únicos e tão especiais. E é isso que os anjos nos fazem acreditar. Claro que trabalhando sempre cada vez mais com as nossas virtudes da alma, não é? Que é o amor, a compaixão, a tolerância, a aceitação e por aí fora. Sim. E no fundo depois também trazer isso à nossa mente, às nossas emoções, ao nosso corpo físico também, essas qualidades, né? Grandes companheiros de jornada que eles são, e sem dúvida que hão de ser seres que têm uma grande paciência com os humanos. Porque eles querem nos servir tudo e querem nos servir e querem... Mas depois nós somos um bocado indecisos e depois queremos, mas não queremos, mas depois é difícil, mas afinal eu queria uma coisa azul e apareceu cor-de-rosa, meu Deus, e já é um problema tão grande, não é? Eles devem-se ver, como se chama, como se costuma dizer, eles devem-se ver gregos para nos tentar satisfazer, não é? Meu Deus. São grandes seres e só temos de agradecer a essas equipas que nos acompanham constantemente. Sim. Constantemente. Repara que no momento de nascimento, não é? Quando este corpo recebe a alma, já estamos a receber os anjos. Epá, isto é incrível. E esse compromisso que eles têm connosco, não é? Exatamente. Uau! Exatamente. Sim. É realmente depois de uma gratidão profunda, assim, não tem qualificação, não é? Quando conseguimos ter esta capacidade de aceitação e de entendimento e de discernimento, é uma coisa, é uma gratidão. Eu, pelo menos, todos os dias agradeço e não saberia viver de outra forma. E, e lamento sempre, mas é mesmo verdade, ter esperado tanto tempo para os descobrir, porque sim, mas lá está, foi o meu processo, foi o meu caminho, porque eu estive sempre a vibrar no negativo, no programa negativo. E quando comecei a estudar os anjos, nem queria acreditar. Eu só dizia, meu Deus, como é que é possível? Porque é Como que é isto não que é é. possível? No fundo é porque é que isto não é ensinado na escola, não é?
Não é? Tenho a certeza que o crescimento seria, ou o processo de crescimento seria bem diferente, menos traumático, não é? Porque em todas as Menos sociedades traumático. Sim, o sim. crescimento é sempre estranho e as pessoas acabam sempre por chegar à fase adulta com montes de coisas para resolver da infância e da juventude. É claro que depois também podemos falar, não é, da nossa ancestralidade que está no nosso ADN, mas realmente se nos pudessem dizer, ao mostrar parte destas ferramentas, ou pelo menos só uma, bastava só uma, já nos iria ajudar imenso no processo de desenvolvimento, no processo de partilha, de autoconhecimento, perceber quem é que nós somos, não é? Eh, É Demoramos verdade. muitos anos e muitas tentativas falhadas só para perceber isso. Devia ser mais fácil. Acho eu, não Epá, sei. é mesmo isso. É verdade, é mesmo isso, é mesmo isso. Sim, sim. E então, quando aparecem pessoas mais jovens, mesmo às vezes só para fazer meditações, não é? Ou uma leitura da aura, que é a coisa mais maravilhosa que alguém pode se permitir e oferecer a si próprio, é uma leitura da aura, que é assim É, uma coisa sem dúvida fenomenal, é uma das técnicas mais interessantes que eu conheço. Sim, linda, linda, sim, linda, sim. é E mais mesmo completa, sim. maravilhoso, surpreendentemente maravilhoso. Eu fico sempre muito feliz quando aparecem pessoas mais jovens e digo sempre, epá, aproveita, aproveita porque, olha, demorei tantos anos, não é? Pá, pronto. Sim, E elas riem, pronto, acabam por rir, mas é mesmo verdade, é o que eu sinto. Não lamento nada, porque se estou aqui hoje exatamente. é porque já passei por tudo, mas gostaria muito de ter sido mais cedo. Sim. Ou no fundo, menos tentativas, se calhar. Mais certeiros, não é? Mais certeiros. Menos tentativas, teria sido fantástico, teria sido pronto, mas é assim. Sim, e no fundo todos nós resistimos a algumas coisas e às vezes abrimos a elas e vemos, uau, são realmente fantásticas. Porquê que não? Porquê é que eu não tinha consciência antes? Mas no fundo, não é? Também alguém tinha de ser os pioneiros, não é? E numa altura em que não havia tantos YouTubes e redes sociais e filmes, documentários, vídeos, não é? Livros também. Pronto, alguém tinha também de começar, não é? Começar no escuro e depois ir abrindo a luz, não é? Verdade, E verdade, claro, é, agradecendo também a todas as gerações anteriores, claro. sem dúvida, Também eles foram todos pioneiros, claro. sem dúvida, sem dúvida, é isso mesmo. Muito bem, Elvira. Não sei se queres partilhar mais alguma coisa. Por hoje não, está tudo. Fantástico. Olha, uma conversa muito animada, gostei muito. Bem-ajas. Obrigada, é sempre animado, é sempre bom. É sempre bom, sempre animado e sempre enriquecedor. Bem-ajas pelas tuas Exatamente. partilhas. Obrigado. Olha, eu vou fechar novamente com este som magnífico e porque não. Eu no princípio não quis dizer nada, claro, mas porque não tentar sentir uh, ecos na nossa camada magnetoelétrica, na nossa aura. É um Boa, convite. É boa. um convite.